Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Salmos 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse texto nos deixa claro, irmãos, que a base para não pecarmos contra o Todo-Poderoso, nos deixa claro que a base para vivermos uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida reta, uma vida de intimidade, de comunhão, de unidade com o Todo-Poderoso, é exatamente guardar dentro do coração, guardar dentro da vida, é encher a nossa mente. Coração nesse aspecto refere-se à nossa mente. É encher a nossa mente com a palavra de Deus, com o ensinamento do Senhor, porque quando nós comemos a palavra, estamos alimentando o nosso ser, para que nós possamos ter subsídio, termos um alicerce firme, para não pecar contra o Todo-Poderoso. Nós sabemos, irmãos, que o pecado é totalmente possível que seja evitado. Todos podem evitar o pecado. O pecado não é uma obrigação na vida do ser humano. O pecado não é algo que adentra a tua existência de uma forma poderosa, de uma forma, digamos assim, automática. Não, de forma alguma. Geralmente o pecado ele é fruto da não observação da palavra de Deus, por não guardarmos e praticarmos aquilo que Deus quer em nossas vidas. E quando nós fugimos dessa realidade, entra o pecado. Quando você abre o teu coração para aquilo que não é de Deus, você está abrindo as chamadas brechas na tua existência, e brecha nada mais é do que rachaduras. São rachaduras pelas quais o inimigo consegue inserir dentro da tua vida pensamentos impuros, ações pecaminosas, e você quebra a tua comunhão com o Todo-Poderoso. Nós não podemos nos esquecer que o pecado, ele tem como consequência principal a separação entre homem e Deus. Impossível que alguém que esteja em pecado, impossível que alguém que esteja vivenciando naturalmente o pecado, tenha comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Até podemos achar que estamos de bem com Deus. E o inimigo ele é tão sagaz, irmãos. Satanás é tão sagaz, Satanás é tão esperto que muitas vezes você está cultivando um pecadinho na tua vida, está cultivando um pecado gostoso, porque pecado é bom, pecado é bonito, e pecado com certeza é agradável. Quem falar o contrário está errado. Pecado é bom, é gostoso, é bonito, é agradável, enche nossos olhos. Temos prazer no pecado, temos satisfação no pecado. Enfim, ele se mostra como algo encantador. Sim, pecado é dessa forma, não se equivoque. As consequências do pecado é que são terríveis, são feias. Consequências passíveis de condenação eterna. Eis aí o resultado do pecado na vida do homem. Mas o homem pratica o pecado porque o pecado é bom, é agradável. Se o pecado fosse uma coisa ruim, amados, se o pecado fosse uma coisa feia, se o pecado fosse uma coisa assim desagradável, com certeza poucos estariam sujeitando-se a esta prática. Mas o pecado ele vem para satisfazer a nossa carne, e a nossa carne gosta de ser satisfeita com aquilo que traz prazer, que traz alegria para ela. Eis aí onde entra o pecado. Eu não estou aqui falando para você que pecar é bom. Nesse aspecto não, claro que não. Porque o pecado ele tem como consequência a separação do homem entre homem e Deus. Separa o homem de Deus. E a consequência maior é a condenação eterna. Isso está explicitado na palavra quando diz: porque o salário do pecado é a morte. Porque o resultado do pecado é a morte. Mas o pecado em si, amados, agrada o homem. E há muitos que estão inseridos dentro da igreja, que são membros de igrejas, que estão vivendo uma vida de cristãos, de crente, mas no seu íntimo, ali, no secreto, eles conservam o seu amor pelo pecado.
Eles conservam e alimentam o seu amor pelo pecado. É o pecadinho de estimação, aquele pecadinho especial, aquele pecado gostosinho, que lhe dá prazer, lhe dá satisfação, seja ele qual for. Muitos têm prazer na mentira, outros têm prazer em falar mal do próximo, outros nos boatos, outros em atingir as pessoas com palavras ruins, sem contar aqueles ligados à sexualidade, à pornografia, lascívia, e vai por aí. Pecado você sabe o que é, e pecado é tudo aquilo que corta o relacionamento de Deus com o homem. Pecado é aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que Deus diz que é fundamentação para aqueles que querem segui-lo, e essas fundamentações são quebradas, constitui-se num pecado. E nós não podemos, irmãos, brincar com isso, brincar com essa situação. Como eu estava falando, o pecado é interessante, porque quando você passa a praticá-lo com uma certa constância, você chega a um ponto que, levado por espíritos imundos, que a tua mente é cauterizada. Sabe o que é cauterizar? A tua mente é queimada, como se fosse queimada em ferro, em brasa, um ferro quente, em brasa. Aí ele coloca na tua mente e ele queima aquela parte, então você não sente mais nada. E muitas vezes, irmãos, tem muitos crentes que estão com suas mentes cauterizadas para determinadas práticas de pecado, porque tem prazer nesse pecado e acha que não é bem por aí. Não, Deus aceita, Deus me conhece, sabe que eu sou pecador, e entra com aquelas justificativas que só Satanás se agrada delas, entra com aquelas justificativas que se acham no direito de pecar, e Deus vai relevar essa situação. Deus vai aceitar a tua justificação e vai te abençoar, vai te responder. É onde você vê, irmãos, um tanto de crente que tem uma vida mundana. Vida mundana. É aqueles que não compram e não pagam, são verdadeiramente velhacos. Outros estão na fornicação, no adultério, são ladrões, mentirosos, roubadores. Enfim, que vivem na pornografia, que tem prazer naquilo que é de Satanás, que enche as suas vidas com aquilo que não presta, mas quando chegam os domingos, os dias de cultos, estão na igreja, muitas vezes falando em língua, profetizando, sem contar aqueles que estão lá no púlpito pregando. Aí você olha para o camarada e você fala, mas esse camarada está pregando? E essa vida pregressa, e essa vida imunda que ele leva, como fica? Mas o querido, amados, o querido está ali se auto-justificado diante de Deus, porque já não sente mais a consequência do seu pecado. Ele está tão envolvido no pecado, tão amarrado ao pecado, que ele acha que aquele pecado é totalmente aceito por Deus, que Deus vai abrir ali uma concessão especial para ele, porque afinal de contas, ele é um pregador, ele é um profeta, ele tem os dons, é batizado no Espírito e essas coisas todas. Eu quero falar para você que as pessoas que vivem nesta prática, que estão vivendo desta forma, estão sendo enganadas por Satanás, estão vivendo no pecado e estão com a passagem comprada para a perdição eterna, esperando a hora da morte chegar para tomar posse daquilo que está reservado para aqueles que não observaram os princípios fundamentais ditados por Deus para os cristãos, para aqueles que amam a Cristo. O próprio Cristo faz uma ressalva, ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Já leu essa palavra? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E ele complementa dizendo: quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Essa palavra é muito séria, irmãos. É muito séria porque faz-nos entender que muitos que estão vivendo na prática do pecado são por Deus descartados, rejeitados, estão vivendo à margem do Senhor, do trono do Senhor, e com certeza aquele que está agindo através da sua vida não é o Espírito Santo de Deus. Não se equivoque, amado, não se equivoque.
aqueles que estão no pecado, aqueles que estão mergulhados na prática do pecado, impossível que sejam usados por Deus na manifestação do seu poder, usados por Deus na pregação da sua palavra e usados por Deus para a manifestação dos dons do Espírito Santo e de sinais que só acompanham aqueles que são servos verdadeiros e fiéis do Todo-Poderoso. Na palavra de Deus nós encontramos que os sinais seguiam aqueles que eram fiéis ao Todo-Poderoso. Mas, irmãos, esse mundo muito louco que nós vivemos, esse mundo que está sob o domínio de Satanás, a Bíblia diz que esse mundo jaz nas mãos do maligno, faz com que as pessoas venham perder a noção do que é santo, a noção do que é real, exatamente porque já não guardam no coração a palavra de Deus, porque não leem mais a palavra de Deus, porque não vivem mais a palavra de Deus, porque se deixam levar pela situação, se deixam levar pelos ensinos que são ditados em muitas instituições religiosas que apontam para um monte de alvos, mas não aponta para a necessidade de sermos seguidores de Cristo Jesus, e isso de forma literal, de forma real, de forma aceitável pelo Todo-Poderoso. É preciso que isso seja pregado para que as pessoas tenham seus olhos abertos e entendam que se não há observação da vontade de Deus, se não há uma observação dos mandamentos do Senhor, se não há uma prática plausível daquilo que Deus quer, se não há uma prática diária da vontade de Deus na nossa vida, é impossível estarmos em comunhão com Deus e, consequentemente, sermos usados por Ele. Não se deixe enganar pelos espíritos imundos. Você que está me ouvindo, talvez você esteja aí no pecado, curtindo o pecadinho, seja ele qual for, mas acho que está tudo muito bem. Eu canto lá no coral, eu sou levita, eu sou pregador, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou do grupo de dança, eu tenho dom de visão, dom de revelação, dom de línguas, eu sou batizado no Espírito Santo. Enfim, tem muita gente, irmãos, pegando esses ganchos para se justificarem diante de Deus, no entanto não se resguardam do pecado, não fecham suas vidas para o pecado e são verdadeiros instrumentos do inimigo para, de uma forma assim muito tênue, muito sensível, levar o engano à casa do Senhor. Levar o engano à casa do Senhor. Você precisa observar Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, guardo no coração as tuas palavras, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha só, a condição para você não pecar contra Deus, qual é? Guardar no coração as palavras de Deus. Esta é a condição, amado. Se você quer ser um homem, uma mulher santa, um jovem cheio do Espírito, um adolescente usado por Deus na obra, você precisa iniciar a tua vida guardando no coração a palavra de Deus. E essa assimilação da palavra do Senhor, e se encher a tua mente, coração, entenda como mente, esse encher a tua mente com a palavra de Deus consegue-se quando você reserva tempo na tua vida para meditar na Bíblia, para ler a Bíblia, para orar a Bíblia, para comer a Bíblia, para encher-se dela, para deixar-se transbordar pela palavra do Senhor. Só desta forma você terá um alicerce no teu viver, você terá subsídio no teu viver para rejeitar o pecado, para evitar o pecado, para andar em santidade, andar em retidão, andar em comunhão e viver segundo os princípios do nosso Senhor, o excelso, o todo-poderoso, o Rei do universo, o nosso amado Deus. Elisa Oliveira, não é bem desse jeito não, afinal de contas Deus é amor. E Deus sabe que nós somos pecadores. Irmãos, uma grande desculpa hoje para os crentes é esse fato de nós sermos pecadores. Muitos estão usando esse gancho, nós somos pecadores, naturalmente somos pecadores.
Muitos usam esse gancho para dar vazão à sua carne, para se deixar levar por espíritos imundos e não se deixe enganar. Aqueles que estão vivendo no pecado não estão sendo inspirados por Deus, não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, não estão em comunhão com Deus, consequentemente estão vivendo em unidade com Satanás, inspirado por demônios e direcionados por espíritos enganadores. Aqueles que vivem o pecado, aqueles que estão mergulhados no pecado, eles podem falar de forma literal: o capeta é meu amigo, o inimigo é meu amigo, Satanás é meu chegado. Pode afirmar desta forma, porque essa é uma realidade, porque a palavra de Deus é clara quanto ao pecado. O Senhor nos diz que Ele rejeita as práticas pecaminosas, e Ele rejeita também o pecador da sua presença. Claro, o amor do Senhor para o pecador é uma verdade, mas o pecador que vive nessa prática está naturalmente afastado de Deus. E você, meu querido, não pode deixar-se ser enganado por Satanás e usar desse gancho: porque eu sou humano, porque não tem jeito, porque eu sou fraco. Eu falo para você, sem medo de estar errado, aqueles que mergulham nas águas do Espírito, aqueles que mergulham na palavra de Deus, aqueles que se deixam encher pela palavra de Deus, são ungidos pelo Todo-Poderoso e derramado sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo enche a sua vida, e esse é o Espírito Santo que lhe concede forças para resistir às tentações, resistir ao pecado. E a Bíblia nos diz: resistir a Satanás, e ele faz o quê? Fugirá de vós. Mas poucos têm resistido a Satanás. Sabe como você resiste o inimigo? É quando você fecha os teus olhos para o pecado, meu irmão. É quando você vê que um filme na televisão é pornográfico, é maldito, é maligno, e você vai lá e clique, desliga a televisão, porque você sabe que aquele filme não vai edificar a tua vida, não vai trazer coisa boa para a tua existência. Quando você faz isso, você está resistindo a Satanás, e ele vai fugir de vós. É quando você abandona aquele círculo de amigo que só incita as coisas ruins. Quando você abandona esse círculo de amigo, você está resistindo a Satanás, e ele fugirá de vós. É quando você, nos seus momentos de intimidade com sua namorada, você resiste ao pecado, resiste às práticas imundas, à impureza. Quando você o faz, você está resistindo a Satanás, e ele fugirá de vós. É quando você, que é um senhor casado, uma senhora casada, um jovem casado, que está adentrando pela área do adultério, porque você se deixou levar pela aparência, levar pela situação. Quando você resiste ao adultério, é Satanás que está fugindo de vós, porque você está resistindo a ele. Não se deixe equivocar, meu irmão. Quando você diz não para a mentira, e você absorve a palavra de Deus que diz que devemos apenas proferir sim, sim, não, não, você está resistindo a Satanás, e ele fugirá de vós. Quando você mergulha nos princípios de Deus, vive a prática do Senhor, pratica aquilo que é aconselhável, aquilo que é gostoso para Deus, aquilo que é aceito por Deus. Quando você está nessas práticas, você está resistindo a Satanás, e ele fugirá de vós. Mas quando nós, irmãos, não observamos esses princípios fundamentais da nossa vida, na nossa vida também, nós abrimos todo um espaço para o inimigo, e as coisas adentram, vem, Satanás vem, entra, espíritos imundos nos oprime, nos influenciam à prática do pecado, e nós deixamos-nos levar por ele, e a consequência disso é que nós somos rejeitados por Deus, e a nossa mente cauterizada pelo prazer do pecado. Somos cada vez mais envolvidos por ele, e a consequência é que muitos estão vivendo aí fora, conheceram a Deus, abandonaram a Deus, mas estão lá fora vivendo o pecado. Aí você pergunta a ele, ele diz: não, eu estou muito bem,
estou muito bem aqui na minha prática pecaminosa, talvez nos vícios, na prostituição, enfim. Ah, como é que está você? Ah, estou muito bem. Ah, aqui está bom. Sabe por quê, irmãos? Satanás faz exatamente isso. Ele cauteriza a mente do cara. Ele cauteriza a mente da mulher. E ela já não consegue ver a imundícia do seu pecado, a prática imunda na qual ela está mergulhada. E ela acha que está muito bom. Ele acha que está muito bom a sua situação. E se deixa levar. E a morte se aproxima. E o dia de encontrar com Deus se aproxima rapidamente. E quando chegar o grande dia de estar diante do trono branco, certamente ele não terá como justificar as suas ações. E você que me ouve, você que está me ouvindo nesse momento, se você tem um pecadinho, aquele pecadinho de estimação, gostosinho, bonitinho, charmosinho, que você passa a mão sobre ele, meu pecadinho, meu pecadinho, você dá alimentação para ele, você dá, enfim, você cuida dele como se fosse algo de estimação. Eu quero falar para você que teus dias estão contados. Abra teus olhos, porque Satanás te aguarda. O lugar reservado para você é no fogo que arde sem fim. É esse lugar que Deus reservou para aqueles que o rejeitam, para aqueles que deliberadamente abandonam o amor por Deus, tornam-se rebeldes diante do Senhor, estão em rebelião diante de Deus. A estes o que está reservado é o fogo eterno. E eu quero falar para você que hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de você abandonar as práticas erradas. Hoje é tempo de você abrir os teus olhos, porque hoje o Espírito de Deus, através desta palavra, está abrindo, lhe dando uma nova chance, está arrancando aquela pele morta dentro da tua mente, cauterizada, está arrancando aquilo ali para que você sinta mais uma vez a seriedade dos caminhos nos quais você optou por seguir. E o Espírito Santo está falando para você: hoje é tempo de você rever teus conceitos. Hoje é tempo de você abandonar o pecado. Hoje é tempo de você quebrar relações com Satanás. Hoje é tempo de você abandonar o teu amigo Satanás. Hoje é tempo de você dizer não para os demônios. Hoje é tempo de você mudar do reino das trevas para o reino da luz. Hoje é tempo de você ser restaurado, ser resgatado. E você precisa ouvir a voz do Espírito de Deus que fala contigo. Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele adentra teu ser, adentra o teu coração, ele limpa a tua existência, varre a tua vida, purifica com sangue, lava com sangue, e melhor, te dá uma nova visão, faz com que você seja templo, que você seja um homem segundo o coração de Deus. Mas claro, isso depende de teu querer, porque o Espírito Santo de Deus faz, mas quando você permite, porque Deus não arromba corações, mas Deus bate, mostra a verdade, mas cabe a você escolher se prefere continuar a tua amizade com Satanás, a tua curtição com o diabo, ou se você abandona o inimigo e volta para os braços do Senhor. E voltando para os braços do Senhor, se hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus te chama e você está abandonando as trevas, eu quero falar para você: volte para Deus, mas volte com sede do Senhor. E uma das coisas que você precisa fazer a partir desse momento é ler a palavra, é meditar na palavra, é comer a Bíblia, é deixar-se envolver pelo Espírito de Deus, porque Ele vai te revelar a palavra santa, e esta palavra santa vai encher o teu coração, vai encher a tua mente, vai transbordar na tua vida, e com certeza você não pecará contra o teu Deus, porque Deus vai se manifestar poderosamente na tua vida. E evidentemente que após você fazer e refazer esse compromisso com Deus, leia muito a palavra, ore bastante, ore muito, conte a tua vida para Deus, as tuas tristezas, as tuas alegrias, faça com que Deus seja o teu companheiro, seja o teu amigo. E você verá que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar poderosamente. E claro, não deixe também de sacrificar com agradáveis jejuns, porque quando você jejua, você está quebrando a carne. O objetivo do jejum é exatamente este: é quebrar a carne, é você falar para a tua carne quem manda na tua vida é o Espírito. E nessa situação o Espírito vence a carne, porque a Bíblia nos diz que há uma grande luta entre carne e Espírito, mas quem precisa vencer na tua vida é o Espírito.
Porque quando o Espírito vence, você está propício a agradar a Deus, a fazer a vontade do Senhor, a se deixar mover pelo Todo-Poderoso. E aqueles que são movidos, se deixam mover pelo poder do Espírito, são pessoas cheias da sua graça, alegres, felizes, pessoas que olham para o alto e que têm prazer em servir ao Todo-Poderoso. Mas é preciso, meu querido, entender a verdade do Senhor na tua vida. É preciso que você compreenda que esta verdade é uma realidade inegável, que em pecado não verás o Todo-Poderoso. Se você está em pecado, seja qual for o pecado, mesmo que sejam os mais bonitinhos, você está a caminho do inferno. E não tem jeito para você. Mas queres estar de bem com Deus, queres comunhão com o Senhor, é só você arrepender-se dos teus maus caminhos, confessar os teus pecados e buscar a presença do Todo-Poderoso. Quem busca o Senhor encontra o Eterno, porque Ele diz que se deixa encontrar, o Senhor se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Busque o Eterno, fale para o Senhor que você quer uma nova experiência, uma nova vida, que você quer viver somente para Ele, cheio do Espírito. Faça por onde? Leia a Bíblia, ore, dentro do possível jejue, e você verá que o Espírito de Deus moverá poderosamente dentro do teu coração e o capacitará, não só a ser um homem segundo a vontade de Deus, mas também alguém envolvido com o ID de Deus, que é para que você vá e manifeste o grande amor de Deus para este povo. Se deixe envolver pelo Espírito. Não abandone o Espírito. Não abandone teu Deus. Não seja um traidor do teu Deus. Mas coloque o Senhor em primeiro lugar. Diz ele: busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Jesus também diz: quem me ama, guarda a minha palavra. E o salmista afirma com todas as palavras: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que estas sejam minhas palavras e tuas palavras, que nós possamos falar: guardo no coração as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. Repete comigo: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, Senhor. Faça essa oração e seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e que esta palavra seja de edificação, de transformação para a tua existência, em nome de Jesus. Amém, Senhor.